Vamos primeiro falar de poluição. O que é poluição, né? Poluição não é só aquelas coisas que estão nos gases, por exemplo, gases poluentes, material particulado, mas a gente tem também poluição sonora, poluição visual. Eu gosto de pensar que poluição é tudo aquilo que é muito de alguma coisa. Então, é preciso ter gases na atmosfera, mas muito eles serão poluentes. É legal a gente ter nome das coisas, das lojas, mas muita coisa, muita informação, aí fica poluição visual, né? É bom a gente ouvir as coisas, mas acima do limite permitido, aí é poluição sonora. Então, são aquelas coisas que podem eventualmente causar um impacto negativo. Quando a gente fala de poluição do ar, esses aqui são os gases e as partículas que a gente precisa se preocupar, tá? Então, a gente tem aqui CO2, SO2, O3, na verdade, todos os S's, né? Às vezes, nos textos vem SOX, aí tem ozônio, metano, monóxido de carbono, NOx, então NO2, NO3, e depois a gente tem esse MP, que é material particulado, tá? Toda vez que a gente queima alguma coisa, não só os gases resultado dessas reações são liberadas, mas pequenas partículas, e esse 2,5 tem a ver com o tamanho em micrômetros, tá? O 2,5 é mais fino, isso significa que ele consegue ir para a corrente sanguínea e ir para os tecidos com mais facilidade do que, por exemplo, o MP10. E esses gases, eles estão envolvidos em inflamação, então eles vão causar crises de alergia, crises respiratórias, pessoas que são um pouco mais sensíveis, bronquite, elas podem ter problemas aí com esses gases. Depois a gente tem aqui as principais consequências desses gases no meio ambiente. Então, primeiro, a gente tem aqui mudanças climáticas. Hoje não se fala mais em aquecimento. O aquecimento é uma das consequências das mudanças climáticas. Porque a gente tem invernos muito rigorosos de um lado e verões muito quentes do outro lado, e aí está tão desregulado que, por exemplo, a quantidade de água que derrete no verão não é a mesma quantidade de água que congela no inverno, então você acaba tendo um déficit. E aí sempre tem aparecido aí um monte de imagem de glacier e tal, que antes era muito grande, ocupava, assim, né, extensões imensas, e agora estão bem menores porque o gelo não está congelando como antes, por exemplo. Fenômenos climáticos como tempestades, tornados, furacões, furacão no hemisfério norte, ciclone aqui no hemisfério sul, né? Aí a gente tem aqui também, como consequência dessas mudanças climáticas, que vem do aquecimento global, o derretimento das calotas polares, né? Que é isso que eu estava comentando com vocês. Por causa da instabilidade do clima, existem muitas espécies que dependem desse equilíbrio de temperaturas e que as estações sejam muito bem marcadas. Então, você pode também ter como consequência a extinção de determinadas espécies que não conseguem se reproduzir nas mesmas estações e nas mesmas condições que antes. Temos elevação dos níveis dos oceanos porque as calotas polares estão derretendo, pestes e epidemias. Então, por exemplo, doenças que são transmitidas por vetores. Você pega a dengue, por exemplo, e que o mosquito ele se prolifera na água parada. E você tem estações chuvosas muito grandes, consequentemente depois, as autoridades de saúde, elas já esperam que tenha um aumento no caso dessas doenças como dengue, por exemplo, em regiões que tem zika, chikungunya também. E eventos climáticos catastróficos, como aquele que a gente viu na semana passada em Valência, lá na Espanha, né? Uma coisa assim, inacreditável, que a gente achava que só acontecia no Brasil, mas está aí, acontecendo na Europa, e mais de 200 pessoas morreram, né? É bem triste ver aquele lugar assim. Foi lá naquela cidade que eu fui no meio do ano para fazer as aulas do mestrado, né? E é uma cidade que tem uma riqueza histórica muito bonita, e é triste vê-la sendo destruída dessa forma.
Vamos começar agora a falar de algumas questões relacionadas à poluição do ar. A gente vai falar poluição do ar e da água especialmente. Camada de ozônio. A gente tem uma camada de gás, que é o gás ozônio, que está ali numa das camadas da atmosfera, ali perto da estratosfera, né, lá em cima. E essa camada é muito importante porque é esse gás que ajuda a filtrar a radiação solar. Então, por causa da camada desse gás estar presente ali em cima, a gente recebe muito menos radiação solar do que nós receberíamos. Inclusive, essa é uma das coisas que também permite que a vida seja possível aqui na Terra, tá? Porque a radiação ultravioleta tem poder mutagênico e poderia quebrar o nosso DNA. Acontece isso quando tem pessoas que desenvolvem melanoma, por exemplo, câncer de pele, né? Mas, enfim... A grande questão é o seguinte, de vez em quando, de tempos em tempos, os cientistas percebem que existem determinadas regiões em que essa camada acaba ficando mais fina que o normal. E isso acontece porque existem gases que são liberados na atmosfera, que vêm da atividade industrial, que vêm das coisas que a gente usa em casa, especialmente em aerosóis, que acabam liberando gases que vão até lá a estratosfera, e acabam quebrando o ozônio, que é o O3, em gás oxigênio. E lá em cima o oxigênio não serve para nada, não tem nenhum ser vivo para respirar lá em cima. Então você acaba diminuindo a espessura dessa camada de ozônio, consequentemente você diminui a proteção, tá? Então, como que eu vou chamar? Uma reunião muito importante, um documento que foi assinado muito importante é o Protocolo de Kyoto, em que os países fizeram um compromisso para diminuir a emissão desses gases na atmosfera, ou seja, para conter os efeitos e para que esse gás, essa camada não ficasse tão fina assim. Quando a gente ouve falar em buraco da camada de ozônio, não é que realmente tem um buraco, mas é que tem determinadas regiões em que a camada fica mais fina. Quais são essas regiões? Especialmente nos polos, porque a temperatura baixa acaba ajudando essas reações de quebra do ozônio a acontecerem, tá? Tem esse infográfico aqui, depois quem quiser dar uma olhada no PowerPoint e ver direitinho é bem legal. Tem essa aqui que é chamada de inversão térmica. A inversão térmica, ela acontece especialmente quando a gente está com frentes frias, acontece bastante no inverno. Por quê? Naturalmente, a gente tem o fenômeno de convecção térmica. O que é esse fenômeno de convecção? De manhãzinha, o ar que está em contato aqui com a superfície da Terra está numa temperatura um pouco mais baixa do que durante o dia, por exemplo, no final da tarde. Então, o que acontece? Esse ar que está aqui em cima da superfície da Terra, que está mais frio, durante o dia vai sendo aquecido, porque a Terra recebe a luz do Sol, absorve uma parte da radiação, depois reflete o resto para o espaço. Então, essa energia vai aquecendo esse ar, e os poluentes que saem de escapamento, de queima, de atividade de indústria, um monte de coisa, eles acabam ficando na nossa atmosfera. Só que o que acontece à noite? À noite tem uma troca. Então, o ar que ficou aqui durante todo o dia e está mais aquecido, ele sobe porque ele é menos denso e troca de lugar com o ar que está mais em cima, que é mais frio. Então, fica trocando assim, todos os dias. No inverno, fica difícil de aquecer esse ar que está em contato com a superfície da Terra. Então, essa troca de ar que aconteceria normalmente nos fenômenos de convecção, ela acaba não acontecendo. E aí, esse ar com esses poluentes fica preso aqui, perto de nós. Ao invés desse ar subir e levar com ele os poluentes que foram produzidos aí durante o dia todo, ele fica preso. E aí acontece o que a gente vê normalmente na cidade de São Paulo, a gente olha para o horizonte e vê uma camada cinza, né? Que é aquela camada de poluição. Quando esse ar tem dificuldade de subir para fazer a troca, é o que nós chamamos de inversão térmica. E a gente tem problemas, por quê? Porque, como os poluentes eles ficam presos aqui, aumenta a chance das pessoas terem problemas respiratórios. Então, as pessoas acabam procurando mais atendimento médico, procuram serviços de saúde, enfim, sobrecarregam os hospitais, clínicas, consultórios,
Por quê? Porque começam a desenvolver uma série de problemas respiratórios por causa desses poluentes. Especialmente, claro, aquelas pessoas um pouco mais vulneráveis, né? Que têm asma, que têm bronquite e acabam sofrendo mais com isso aí. Chuva ácida, tem uma questão de chuva ácida que a gente vai fazer mais para frente. A chuva ácida, ela acontece porque a gente tem especialmente gases de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Quando esses gases de enxofre e nitrogênio da atmosfera se combinam com a umidade do ar, o vapor d'água que está na atmosfera, eles acabam formando ácidos. Então a gente tem o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, ácido sulfídrico e etc. Tá? E aí o que acontece é que a chuva, que normalmente já tem um caráter um pouco ácido, acaba caindo com pH menor ainda. Então, a gente vai ter várias consequências, como por exemplo, altera o pH do solo. O pH do solo é importante porque tem várias reações químicas que precisam acontecer ali para a ciclagem de nutrientes. E aí as plantas podem ter dificuldade de absorver esses nutrientes. Contamina os cursos d'água, perda da biodiversidade, porque se a vida é afetada, algumas espécies podem desaparecer daquele local. Lentidão no desenvolvimento dos vegetais, doenças respiratórias nos seres humanos e destruição de monumentos. Lembra que esse ácido ele acaba reagindo com os sais que estão no mármore, nas pedras que são usados em construções e acabam produzindo sais, né? Reação de neutralização. Então, o que acontece é que essas construções, estátuas antigas e tal, elas vão ficando meio enegrecidas, né? Meio escuras assim, e com o tempo podem ser corroídas por causa dessa chuva ácida. Então, o que acontece é que acaba dando bastante manutenção, porque você tem que gastar muito dinheiro para ficar sempre renovando, sempre reformando a fachada de edifícios, por exemplo. Tá? A gente tem também a poluição da água. 3 fontes de poluição da água. Esgoto industrial. Apesar de haver uma legislação no nosso país muito forte a respeito do tratamento dos resíduos das indústrias, então as indústrias precisam tratar esses resíduos, ela precisa ter uma mini estação de tratamento de água na própria indústria para tratar esses resíduos e descartar esses resíduos tratados. Muitas não fazem isso. Esgoto doméstico. Pessoas que não têm ligação de esgoto em casa e às vezes não tem nem fossa séptica. Então o que acontece é que elas acabam jogando esses resíduos na rua, se mora perto de um rio, joga no rio, no córrego, e resíduos agrícolas, especialmente em lugares que usam bastante fertilizantes, tá? E isso faz o quê? Isso aumenta a disponibilidade de matéria orgânica na água. E aí a gente vai ter algumas consequências quando isso acontece, né? Vamos só lembrar do ciclo da água aqui. Então, no ciclo da água, parece meio quinta série, mas já caiu a questão no Enem do ciclo da água, tá? Então, olha só, a gente tem os corpos de água, que pode ser rio, córrego, mar, oceano, enfim. Essa água evapora e fica no ar na forma de vapor d'água, formando as nuvens, etc. Parte dessa água condensa, forma a chuva. Quando essa chuva cai em cima da superfície terrestre, ela vai servir para os vegetais e vai acabar sendo filtrada, infiltrando no solo, formando reservatórios subterrâneos de água, né? Inclusive esse processo de infiltração, em que ela passa por várias camadas de solo, é bem importante porque acaba filtrando a água e ela acaba formando um reservatório com água potável em algumas situações, tá? Agora, vai acontecer um fenômeno chamado, eu coloquei aqui, né, de eutrofização. Então, tanto o esgoto industrial, quanto o esgoto doméstico, quanto os resíduos agrícolas que são lançados na água vão acabar aumentando a quantidade de matéria orgânica e, consequentemente, causando o processo de eutrofização. Isso pode acontecer de forma natural, às vezes em algum corpo d'água, chega um pouco de água que tem uma quantidade a mais de matéria orgânica, às vezes vem uma corrente marinha
que vem de baixo, e quando ela vem de baixo, ela sobe e traz matéria orgânica que estava ali no assoalho marinho, mas também pode ser que ela seja causada pelo homem, tá? Então, o que acontece é o seguinte, a matéria orgânica que está ali na água, ela vai ser decomposta naturalmente, só que o excesso dela vai causar problemas. Por quê? Ela vai acabar promovendo o desenvolvimento de determinadas algas. Essas algas que vão crescer, e especialmente bactérias que vão crescer na água, consumindo e usando essa matéria orgânica, vão acabar consumindo o oxigênio da água, porque são seres vivos, especialmente aí as bactérias, né? E se tem mais matéria orgânica na água também, vai aumentar o número de fitoplâncton, de zooplâncton, de consumidores primários, de consumidores secundários. Vai ter um impacto em todo o ecossistema. Mas aí a população desses seres vivos, as populações estão aumentando, só que a água é a mesma quantidade. Então o que vai acabar acontecendo é que o oxigênio vai ser consumido em grande quantidade e vai chegar uma hora que o sistema fala assim, ó, não tem mais oxigênio. Aí os animais vão começar a morrer. Os animais vão começar a morrer e aí vai começar a proliferação de bactérias que vão decompor esses animais e aí vai ficando um ciclo de consumo de oxigênio que chega uma hora esse rio ou esse córrego pode morrer. E aí a gente tem uma situação, por exemplo, como o rio Tietê, lá em São Paulo, né? Que é um rio basicamente morto. Você não acha um peixe no rio Tietê, tá? Agora, esse aqui é o resumo do que eu falei, né? Então, como acontece? A camada formada por esses resíduos, né, pelo consumo desses resíduos e a proliferação dessas algas, porque tem bastante matéria orgânica, elas vão acabar tampando também a luz e aí vai começar a interferir no ciclo que acontece com os animais e os seres vivos que vivem ali nesse lugar. Outra coisa interessantíssima e importante, especialmente para o nosso estado aqui, para Santa Catarina, fenômeno de maré vermelha. Eu estou falando aqui para o nosso estado porque há um tempo atrás a gente teve um fenômeno de maré vermelha aqui no litoral e o governo do estado mandou paralisar a coleta e a pesca na região porque eles tinham detectado essa toxina na água. O que é a maré vermelha? A maré vermelha, ela é um fenômeno causado pela proliferação de algas, de protistas, chamados de dinoflagelados. E ela é vermelha porque eles têm um pigmento vermelho mesmo. Então, o que acontece é que essa grande quantidade de matéria orgânica que tem ali na água vai favorecer a proliferação dessas algas. E elas vão crescer, 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 e quando você olha de longe, parece realmente que a água está meio vermelha, tá? Só que quando elas crescem e se proliferam, elas produzem uma toxina que se acumula nesses animais e que é tóxica para esses animais. Então os animais começam a morrer. E como essa toxina se acumula, ela vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. É a bioacumulação. E aí o que acontece é que se alguém come um molusco, um crustáceo, um peixe, que tem essa toxina, a pessoa pode passar muito mal, em casos mais graves pode até morrer, tá bom? Então, precisa tomar bastante cuidado e realmente existe uma vigilância a respeito desse fenômeno no litoral. Então, os pesquisadores, cientistas aí dos órgãos do estado, ficam testando a água para ver se detectam a toxina. Se detectam a toxina, eles mandam parar tudo e esperar um tempinho para testar de novo e para depois liberar. Eu até vi há umas 2 semanas atrás uma notícia a esse respeito que o governo estava liberando de volta a exploração, né, da pesca aí da região. Então, a gente tem esse esquema da bioacumulação que eu falei para vocês. Só um momentinho, tá, Henry? A gente tem aqui produtores, algas, consumidores primários, no caso dos ecossistemas aquáticos, zooplâncton, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Lembrando que consumidores do topo da cadeia sempre vão apresentar o maior nível de contaminação, já que eles vão se acumulando ao longo dos níveis tróficos. Diga, Henry.
Depende. Às vezes, quando é um fenômeno natural, elas vão ficar ali até terminar esses nutrientes. Se for algo causado por poluição, tipo, tem o esgoto sendo jogado ali, resíduo industrial sendo jogado ali, aí precisa conter, né, esses resíduos, certo? Essa questão da bioacumulação, gente, é bem importante, tá? Não se esqueçam disso. Isso acontece, por exemplo, com defensivos agrícolas. Isso acontece com, que agora, né, o governo do PT vai chamar de agrotóxico. O governo de direita chama de defensivos agrícolas. Mas o governo da esquerda chama de agrotóxico, entendeu? Então, é só para vocês poderem identificar quando que a questão do Enem foi feita, tá? Enfim, seja qual for, eles se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Metais pesados se acumulam ao longo da cadeia alimentar, especialmente no tecido ósseo, tá? Chumbo, que mais? Mercúrio, que é usado bastante em lugares que eles extraem ouro, né? Tem que ficar ligado com isso aí. A questão de... como que é o nome das... garimpeiros, né? Garimpo ilegal, que usam o ouro para poder separar o ouro dos outros metais, né? Eles acabam jogando essa água com mercúrio no rio. E aí peixes, crustáceos, moluscos daquela região ficam contaminados. E a população local, em sua maior parte, população nativa ali dos povos originários, né, ali das tribos e tal, eles acabam se alimentando desses animais e ficam contaminados também. A gente viu há um tempo atrás, quando descobriram aquele garimpo ilegal lá no Pará, que um monte de índio estava desnutrido, um monte de índio estava morrendo, e eles tinham um índice altíssimo de contaminação de metais pesados. Por quê? Por causa da contaminação do garimpo. O nosso corpo não se livra de metal pesado, ele não se livra de substâncias que se acumulam, tá? Esse é o problema, porque quanto mais substâncias, pior e mais tóxico isso é para o nosso corpo. E a gente também tem essa questão, né? Galera que vive em lugar que não tem muito acesso a tratamento de água, a tratamento de esgoto. Isso acontece bastante no fim de ano, quando a gente vai para a praia, em cidades que normalmente tem 100 mil habitantes, mas no fim do ano fica com 1 milhão, né? Aí o sistema de tratamento de água da cidade não dá conta daquele monte de turista. Aí o povo começa a passar mal, ter caganeira, vomitar. Ai, tô com virose. Por quê? Não tá dando conta de tratar. Inclusive tem alguns lugares que, dependendo o lugar ali, a população até fala assim, ó, toma cuidado, é bom você não tomar água da torneira, né? Por quê? Alguém já passou mal ali, ficaram sabendo e dizem que é melhor tomar água filtrada. No fim das contas, e se você tem dúvida, sempre evite água da torneira, a não ser que você saiba, esse lugar é poço artesiano e eu tenho a comprovação porque foi feita uma análise esse ano e ali está livre de contaminação. Agora, se você pode ter opção, tenha filtro em casa, mesmo que for aquele filtro de barro, e tome água filtrada ou água mineral, tá? É sempre o mais indicado. Se você vai para um lugar onde você não tem ideia da procedência da água, ou você pode comprar água mineral, ou se você quiser economizar dinheiro, na farmácia, em lugares que vendem coisa para acampamento, tem um vidrinho assim que é de cloro. Você pega uma garrafinha de água, joga umas gotinhas, chacoalha, deixa uns minutinhos e depois você pode beber aquela água, tá? Isso pode ajudar também. Ou se não, toma refrigerante, tá? Nesses casos, tá bom? Você vai aí para países da América do Sul, que é meio precário, né? Eu não vou falar porque eu estou gravando a aula, mas vocês sabem quais países, né? Tomar cuidado, porque nem todo país tem a estrutura de saneamento que o Brasil tem. Olha que a estrutura de saneamento do Brasil nem é uma das melhores do mundo. Vamos fazer exercício, que depois a gente tem evolução genética ainda para revisar. Então, olha só.
Uma grande virada na moderna história da agricultura depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para produzir fertilizantes, tendo como componente principal o nitrato. Olha só, sempre coisas que têm nitrogênio vão ser usadas para fazer fertilizante. Se não for construir bomba, é para adubar o solo. Então, se, por exemplo, você tem um lugar que tem um certo cultivo, agricultura, está plantando milho, soja, sei lá, o povo vai usar fertilizante. Se é perto de rio, a preocupação é: e se a chuva trouxer sedimento que tem adubo? Isso pode aumentar a quantidade de matéria orgânica na água e pode causar um fenômeno de eutrofização, por exemplo. Mas aqui o exercício está falando do ciclo do nitrogênio. Lembra que o ciclo do nitrogênio ele só é possível por quê? Porque a gente tem participação de bactérias nitrificantes. A participação dessas bactérias é essencial para a gente poder ter nitrogênio para fazer as nossas proteínas. Se não tem a participação dessas bactérias, a gente não tem nitrogênio para fazer aminoácido. Vocês são aí do terceiro, vocês manjam de química orgânica mais que eu. Função amina, né? Aminoácido. Então, o que a bactéria faz? A bactéria pega o nitrogênio do ar, o N2 do ar, e transforma esse nitrogênio em um composto que as plantas conseguem absorver, que é a amônia. Então, ela vai transformar em amônia, a planta absorve a amônia. A gente tem outras bactérias que vão pegar esse nitrogênio e vão produzir nitritos e nitratos. E aí, os seres vivos que estão ali, as plantas também vão absorver esses nutrientes. E a gente tem bactérias que decompõem a matéria orgânica, planta que morre, animal que morre, enfim, que decompõem a matéria orgânica, esses seres vivos, e também retornam o nitrogênio para o solo. Então veja que eu tenho duas formas dessas bactérias participarem do ciclo. Ou absorvendo o nitrogênio, o gás, transformando em amônia, e aí a gente tem outras bactérias que vão transformar em nitrito e vão transformar em nitrato, ou bactérias decompositoras, que decompõem a matéria orgânica e devolvem esse nitrogênio para o solo. É assim que a gente consegue nitrogênio. Ou você vai conseguir nitrogênio diretamente das plantas, se alimentando de frutas, verduras, oleaginosas, que são plantas que crescem em vagens. E tem alto teor de proteína, por quê? Porque na raiz dessas plantas tem nódulos de bactérias nitrificantes. Então, quais são as oleaginosas mais famosas? Grão de bico, soja, lentilha, feijão, ricos em proteínas. Por quê? A bactéria que pega o nitrogênio está na raiz da planta. Ou você vai comer animais que se alimentaram dessa planta e com isso fizeram as proteínas deles. Frango, né? Vaca. Não vou falar porco, porque nós somos adventistas, a gente não come porco, né? Mas os pecadores aí, já sabem, né? Vocês sabem que eu amo vocês. Qual é a resposta, ó? No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Veja, quais são os fertilizantes? Aqueles que têm nitrato. O nitrato, no ciclo do nitrogênio, é produzido na etapa da nitratação. Ok? Mais um exercício aqui. Aqui, ó, ciclo do nitrogênio. Gás nitrogênio é transformado em amônia, em nitrito e em nitrato. Tudo isso aqui, bactérias que fazem. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Se o grupo de micro-organismos decompositores
fosse exterminado, qual etapa não ocorreria? Bom, você tem que lembrar... Exatamente. Os decompositores decompõem o nitrito e, de acordo com esse esquema, produzem a amônia, tá? Então é a 2. Fácil, né? Caiu no Enem do ano passado essa questão. Aí a gente tem aqui, olha só, a figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas, que podem causar danos no ambiente. Qual o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Bom, aqui só tem o quê? Gás de enxofre, SO2, SO4, ácido sulfídrico, H2S, ali ó. Qual o impacto ambiental? Efeito estufa? Se fosse efeito estufa, eu teria CO2 e CH4 aí no meio. Ilha de calor? Aparecimento de chuva ácida? Olha o H2S aqui, SO2, SO4, todos gases de enxofre que reagem com a água e formam ácidos. Tá bom? Certo? Oi. Onde está o smog? Ah, smog fotoquímico? Ah, é um tipo de gás poluente que é formado, mas aqui não tem nada a ver. Tá? Próximo. Eu vou pular, porque você já sabe. Ó, o número de abelhas, você sabe o que é PPL? Sim, são para as pessoas que estão encarceradas, né? O número de abelhas, elas também fazem Enem. Meninas, vocês sabem que celular não pode em nenhum momento, tá? Guarda, por favor, na mochila. Laura, vamos acordar jovem? Ó, o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso das suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de semente de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas fechadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostos ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque A. Reduz a predação das abelhas? O texto está falando do quê? Você joga a semente germina e vai virar o quê? Flores que vão ser o quê? Hã? Aumenta a oferta de alimento. Antes de se reproduzir, elas precisam comer, né? O que mais? Deixa eu ver. Ó. Os botos cinza, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores de poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque são animais herbívoros? O que eu falei para vocês? Qual que é o animal que acumula maior quantidade de... Qual que é a resposta correta? Estão no topo da cadeia alimentar. Tá? Bom, tem mais exercícios aqui, mas vamos para o próximo assunto. Vamos lá, falar um pouquinho de genética e evolução, que os dois andam juntos. Essas aqui foram duas ideias que durante muito tempo
competiam como a melhor explicação para a origem da vida. Isso aqui dá muito pano para manga, especialmente para a gente discutir história da ciência. Mas a questão é a seguinte: a ideia da abiogênese é a ideia de que é possível a vida surgir espontaneamente por processos naturais, aleatórios. E biogênese, de que a vida já surgiu pronta, de que vida só pode vir de outro ser vivo, tá? E aí, a gente tem aqui esses homens que na história da ciência foram responsáveis por protagonizar histórias bem interessantes para tentar testar essas hipóteses e que depois ficou conhecida como a lei da biogênese, né? Então a ideia aqui era o seguinte: eles usavam o método científico para mostrar para as pessoas que, por exemplo, a abiogênese ou a biogênese eram as corretas. E quem foi o primeiro que fez isso foi o Francesco Redi. Porque a galera achava que existia um negócio no ar, que era uma força vital que fazia as coisas surgir, né? Ele falou, não, eu vou mostrar para as pessoas que aquela larvinha na carne que está em decomposição não aparece espontaneamente, ela vem de algum lugar. E aí ele fez o experimento, aquela coisa toda. Então, para resumir aqui, a gente tem o Redi, que apoiava a biogênese, o Needham, que apoiava a abiogênese, e olha, ele era um padre, tá? E o Spallanzani, que foi um cara muito assim genial. Ele inclusive foi um dos primeiros cientistas que estudou o fenômeno da ecolocalização dos morcegos. Muito legal. E aí, ele era a favor da biogênese. Ele repetiu o que o Needham fez e basicamente falou assim, cara, você fez o experimento errado. Eu fiz aqui da forma certa e ela apoia a biogênese, ou seja, vida só pode vir de vida, né? E aí veio o nosso amigo Pasteur, que participou de um concurso que estava acontecendo ali na Sociedade de Ciências lá da França. E aí os caras chamaram o Pasteur e falaram assim, olha, tá bem difícil, né, essa discussão, e eu sei que você vai poder bolar um experimento que vai fundamentar um ou outro. E aí ele preparou o famoso esqueci agora o nome do negócio, mas é o recipiente que tinha o pescoço de cisne, tá? Então ele aqueceu, moldou o pescoço, ele colocou um caldo nutritivo dentro, ferveu o caldo nutritivo, ele levou em algumas regiões da França e aí ele viu que o caldo nutritivo passava dias e não crescia micro-organismos nos caldos nutritivos. Os micro-organismos só cresceram depois que ele quebrou esse gargalo e aí eles cresceram, então pronto. Essa contaminação desses micro-organismos vem do ar. E o Pasteur foi muito importante porque junto com Robert Koch, eles foram responsáveis pela revolução da higiene que aconteceu no século XIX. Essa história de que a galera tem que lavar a mão para prevenir doença veio de caras como Pasteur e como Robert Koch, tá? E aí nós temos o Charles Darwin, que um dos temas que ele menos falou na vida dele foi a origem da vida. Ele falou bastante sobre diversificação, ele falou bastante sobre especiação, mas origem da vida, ele comentou coisas pouquinhas com amigos em cartas. Esse aqui foi um dos trechos que ele falou numa carta para esse amigo Joseph Hooker, e ele falou assim, mas se, e um grande se, nós pudéssemos imaginar uma poça de água aquecida com todo tipo de compostos, como amônia, sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade, presentes que um composto proteico foi formado quimicamente, pronto para sofrer mais mudanças completas. Então aqui o Darwin ele estava dando uma ideia de como teria surgido as primeiras formas de vida. Você mistura um monte de coisa numa sopinha quente e aí eles reagem e eles produziriam. Isso porque assim, o Darwin na época dele não tinha a menor ideia da complexidade da célula. Darwin não sabia nem que célula tinha núcleo, nem que célula tinha DNA.
Acho que se ele soubesse a complexidade de uma célula, dificilmente ele falaria a respeito disso. Darwin nem sabia dos mecanismos de herança do Mendel, né? Já vou falar daqui a pouquinho a esse respeito aqui. Mas enfim, e aí nós temos a sopa primordial, que foi uma ideia trabalhada e pensada por esses dois caras, Oparin e Haldane. Eles pensaram independentemente essas ideias e depois viram que os dois estavam pensando a mesma coisa e aí ficou conhecida como Oparin e Haldane, né? Eles propuseram o seguinte, na década de 20 do século 20, que se nós tivéssemos num passado muito distante do nosso planeta a combinação de determinados gases, água, descargas elétricas, esses componentes, esses compostos poderiam reagir e formar os primeiros aminoácidos. Que nessa época, em 1920, né, ali no início do século 20, eles não sabiam. Olha só, até a década de 50, os cientistas não sabiam que o DNA era responsável por transferir as informações hereditárias. Tem noção disso? Que há 70 anos atrás eles não tinham a mínima ideia do monte de coisa que a gente tem hoje, sabe hoje? Eles achavam que era a proteína que fazia isso. E aí, falou assim, ó, as primeiras proteínas foram formadas, elas foram se aglutinando, foram se replicando, formando coacervados, e com o tempo formaram as primeiras células. Mas é importante dizer que eles não consideraram a presença de oxigênio nesse ambiente. E, enfim, era o que eles precisavam para fazer a ideia funcionar, porque vocês sabem que quando a gente tem oxigênio no sistema, ele é extremamente reativo, é um dos gases, dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, ele dificulta bastante determinadas reações acontecerem, ou até mesmo evita que determinadas reações aconteçam, porque ele vai oxidando tudo, né? Mas foi isso aí que eles imaginaram. Eles imaginaram que a atmosfera era redutora, ou seja, não tinha oxigênio, tá? E aí, em 1953, um cara chamado Stanley Miller, ele pegou a hipótese do Oparin e do Haldane e falou assim, eu vou fazer um experimento para testar a hipótese deles. E fez esse sistema aqui muito famoso. Gente, foi no mesmo ano que o Francis Crick e o James Watson propuseram a molécula do DNA, tá? 1953. E eles fizeram o seguinte, bom, ali nesse globo ali em cima eu vou colocar os gases que o Oparin e o Haldane disse que tinham na atmosfera primitiva. Vou colocar os eletrodos que vão jogar os raios e vão fornecer energia para a reação acontecer. Eu vou ter ali água fervendo. Então, quando a água ferver, o vapor d'água vai subir, vai se misturar com os gases que tem ali, com a descarga elétrica. As reações químicas vão acontecer formando os aminoácidos. Eles vão descer, passar pelo condensador, esse vapor d'água vai virar líquido, vai trazer junto com ele os aminoácidos que foram formados ali. Essa água vai se acumular, depois eu analiso a água e vejo os aminoácidos que foram formados ali, né? E aí, como resultado, eles produziram aminoácidos sim. Mas, junto com esses aminoácidos, tinham vários componentes e vários produtos dessas reações, que eram extremamente tóxicos. Esses aminoácidos aqui dificilmente eram os aminoácidos que as nossas células usam para fazer as nossas proteínas. E vocês sabem que na química a gente tem os elementos que têm fórmula levógera e destrógera, né? Mão direita e mão esquerda? Isso. Se eu não me engano, as moléculas, os nossos aminoácidos são destrógeros. O que eles produziram aqui são levógeros. Ou seja, não é a fórmula molecular do aminoácido que a nossa célula poderia aproveitar, tá? Então, e aí o que acontece? Lembra, eles usaram a ausência de oxigênio, mas geólogos e cientistas já sabem hoje que sempre houve oxigênio na nossa atmosfera. Portanto, ficaria difícil dessas reações acontecerem. Ao longo dos anos, eles fizeram outros experimentos, foram mudando algumas coisas, mas hoje a gente, se vocês forem fazer questão, tá? As questões trazem esse experimento
como sendo algo extremamente importante que prova a origem da vida de forma espontânea, tá bom? Mas podemos fazer aí muitos questionamentos a respeito desse experimento, que hoje todo mundo sabe que a gente explica e fala a esse respeito só para conhecer o que foi feito, mas que ele não tem valor como evidência que deve ser considerada hoje, tá? Mas, de fato, foi a primeira vez que cientistas conseguiram produzir moléculas orgânicas a partir de algo inorgânico. Então, a partir disso, houve desenvolvimento de diversas técnicas para produzir moléculas orgânicas em laboratório hoje. E aí, qual que é o estado da arte hoje a respeito da origem da vida, né? Primeiro que ninguém conseguiu produzir uma célula viva até hoje. Ninguém conseguiu produzir nada vivo até hoje em laboratório. E mesmo que tivesse conseguido produzir, teria sido produzido com auxílio de mentes inteligentes, né? Então, não foi. Mas nós temos algumas ideias atualmente que tentam explicar como a vida teria surgido. Primeiro, mundo de RNA. As primeiras moléculas que teriam se combinado seriam moléculas de RNA, que a gente sabe que são importantes para montar as proteínas. Essas moléculas de RNA teriam surgido e sido produzidas naturalmente, por processos naturais, em regiões muito profundas que são conhecidas como fossas hidrotermais, que são lugares onde você tem uma grande concentração de gases, de sais, de enxofre, etc., e teriam se combinado ali e formado essas primeiras moléculas. Ou alguns aceitam a ideia de que essas moléculas poderiam ter vindo prontas do espaço. Então, se está difícil a gente produzir naturalmente aminoácido e proteína aqui, provavelmente aminoácidos, nucleotídeos e tal, vieram de carona em meteoros que caíram aqui na Terra. Por quê? Alguns cientistas acabaram encontrando alguns nucleotídeos em amostras de meteoro que foram coletadas aqui na Terra, né? Então, tem essa ideia que ou veio a célula pronta, ou veio a moléculazinha, eles chamam de blocos construtores da vida, né? A aula termina em 5h40? 5h50? Então tem tempo. Vocês precisam sair? Pode ir. Mas alguém precisa ir? Que hora você vai, Feliciano? Tá bom, mas aí quando for você só sai. Tá? Não precisa pedir, não. Então, inclusive, gente, NASA, diversos institutos espaciais de vários países, eles têm investido e têm depositado seus esforços em pesquisas em outros lugares do Sistema Solar, porque eles esperam encontrar isso. Então, por exemplo, dias atrás, eles enviaram uma sonda para ir até Europa, que é uma das luas de Júpiter, porque eles acreditam que a Europa tem água congelada, que já teve água líquida em algum lugar. Então, se teve água, tem chance de ter vida. Por quê? De acordo com a teoria da evolução, a vida começou na água. Tá bom? Então, é a ideia deles. E aí, no fim das contas, o que nós temos é a hipótese da biogênese que foi confirmada por Pasteur, ou seja, vida só pode vir de vida. Aí, eu assistindo uns vídeos na internet há um tempo atrás, assisti um vídeo do Átila, do Nerdologia. Já ouviram falar Nerdologia? O Átila é aquele cara que na pandemia ficou bem famoso, falando de Covid e tal, né? E ele estava falando um vídeo do Nerdologia sobre a origem da vida, e ele falou isso aqui, tá? Tá no minuto 4h34, quem quiser conferir depois. Mas se a vida só pode vir de vida, ele estava falando do experimento de Pasteur, como ela começou? Ele faz uma pergunta e ele responde. Em algum momento, a abiogênese teve que acontecer. Porque não é possível que não tenha acontecido a abiogênese. Porque se tudo se desenvolveu e prosperou com seleção natural e com evolução, então, em algum momento, a abiogênese, ou seja, a origem espontânea da vida teve que acontecer.
Então, de acordo com o nosso amigo Átila, a vida aconteceu. Então, de acordo com a cosmovisão evolucionista, vamos considerar que a vida surgiu por processos naturais, certo? E ela foi se desenvolvendo. Agora a gente precisa de uma explicação, já que nós já temos a explicação para a origem da vida, né? Como o Parin, o Haldane falaram, o mundo do RNA, essas hipóteses. Como é que ela se diversificou? Porque já sabemos como ela começou. Como ela se diversificou? De acordo com a evolução, tá, gente? E aí, nós temos esse primeiro carinha aqui, o Jean-Baptiste Lamarck. Quando ele é citado em questões, ou vão comparar o pensamento de Lamarck com o de Darwin, ou vão falar de uma coisa chamada de neolamarquismo. Já ouviram falar? Associado com o quê? Com epigenética. Por que estão chamando a epigenética de neolamarquismo? Por causa disso aqui, ó. Olha o que o Darwin falava, o Lamarck falava. Ele falava assim, ó. Ele falava que o uso de uma característica por causa de questões ambientais fazia com que aquela característica desenvolvesse. E isso, de alguma forma, ficava impresso no animal, que quando se reproduzia, acabava passando essa característica para frente. Então, primeira coisa aqui, ó, o uso e desuso. Outra coisa, essas mudanças podem ser herdadas. Então, vem o Lamarck e fala assim, olha, as características que nós temos e que podem mudar ao longo das gerações, Lamarck também acreditava num tempo bem grande, que pode acontecer ao longo das gerações, essas coisas elas são herdadas. Como que elas são herdadas? Não sei. Ele não apresentou uma explicação para o mecanismo dessa herança, como que isso é passado para frente. Ele só falou que era. Então, olha só, a gente tem aqui Lamarck com a primeira tentativa de expor uma teoria da evolução dos seres vivos. Para o Lamarck, mudanças no ambiente provocavam mudanças no comportamento dos seres vivos. E as mudanças no comportamento fazem o indivíduo usar um órgão com maior ou menor intensidade. Consegue entender o porquê da epigenética? Que a gente estudou, né, na epigenética que o nosso DNA ele pode ficar marcado e sinalizado para não ser transcrito. E o que coloca essas marcações, essas sinalizações? Comportamentos, alimentação, estilo de vida, traumas, né? Mudanças ambientais. Por isso que alguns acabam associando e chamando epigenética de neolamarquismo. E aí nós temos o famoso exemplo da girafa, né? Antes as girafas tinham apenas pescoço pequeno. Mas como uma dessas populações acabou se separando, indo para um lugar onde as folhas eram mais altas, elas começaram a esticar mais o pescoço. Ao esticar o pescoço, ele foi ficando um pouquinho maior a cada geração, e isso ia se acumulando, porque isso era herdado, e aí depois eu tive girafas de pescoço maior. Olha isso, Darwin escrevendo no seu livro A Origem das Espécies. Não tenho dúvidas de que a visão que a maioria dos naturalistas possui, e que eu previamente também tinha, de que cada espécie foi criada independentemente é errônea. Ou seja, naquela época, as pessoas que eram chamadas de criacionistas acreditavam numa coisa chamada de fixismo. Ou seja, Deus criou os animais, as espécies de uma forma, e elas não mudam. Nenhuma mudança. E é isso que ele está se referindo. Ó, isso é errado. Ele continua. Estou totalmente convencido de que as espécies não são imutáveis, mas que aquelas que pertencem ao que chamamos do mesmo gênero são descendentes diretas de alguma outra espécie, geralmente extinta, a ancestralidade comum no Darwin aqui, ó. Da mesma forma que as variedades reconhecidas de qualquer espécie são descendentes daquela espécie. Ele está dizendo, ó,
do mesmo jeito que o Golden, ou o cachorro que você tem em casa, ele é parecido com o pai e com a mãe dele. Então ele pega isso e ele fala só, se a gente olhar no passado, a gente poderia enxergar a mesma coisa. E aí ele fala, além disso, estou convencido que a seleção natural é o meio principal, se não exclusivo, de modificação. E é isso, gente, que marca o pensamento de Darwin. E é por isso que ele ficou famoso. Porque até Darwin, as pessoas haviam falhado em mostrar uma explicação ou um mecanismo de como a vida teria se diversificado. E Darwin fala, olha, a seleção natural é talvez o único meio, ou a única coisa responsável pela variação das espécies. Outra coisa que a gente viu naquele pensamento também é a ideia da ancestralidade comum, né? E aí nós temos aqui a viagem que o Darwin fez, eu falei para vocês já na aula passada, o pessoal do terceiro, né? Nós temos o exemplo dos tentilhões de Galápagos, que mostra uma coisa chamada de adaptação, radiação adaptativa. Ou seja, você teve o surgimento de todas essas variedades de tentilhões, que vieram provavelmente a partir de um ancestral que veio do continente. Veio o ancestral do continente, foi para as Ilhas Galápagos, se adaptou ali, e nós temos todas essas variações. E a variação do tamanho do bico que vocês estão vendo ali, ó, é porque eles comem coisas diferentes. Então, é natural que, ou pela seleção natural, esses bicos diferentes foram aparecendo. Então, olha só, outra citação do Darwin, falando agora, ele falando de Lamarck, tá? Porque Lamarck veio antes do Darwin. Quanto às causas da modificação, procurou-as ele, no caso Lamarck, em paginação direta das condições físicas da existência, nos cruzamentos das formas já existentes, sobretudo no uso e desuso, isso é, nos efeitos do hábito. Ou seja, o animal mudava por causa do ambiente. Lamarck, o ambiente muda, o animal muda. Ora, como todas as formas de vida também tendem ao aperfeiçoamento, ele explica a existência dos organismos muito simples por geração espontânea. Então aqui a gente tem a seguinte diferença a respeito do pensamento darwinista em relação ao lamarquista. Lamarck dizia que os animais mudavam porque o ambiente mudava. Darwin dizia o seguinte, numa população já existem indivíduos diferentes. Se já existem indivíduos diferentes, a seleção natural vai atuar de forma que ela vai selecionar aqueles indivíduos que estão mais adaptados àquele ambiente. Então não é o animal que muda, o ser vivo que muda porque o ambiente mudou. O ambiente mudou e você tem indivíduos que estão mais adaptados ou não. Aqueles que se adaptam, sobrevivem e transmitem suas características aos descendentes. Então, um outro ponto importantíssimo da teoria do Darwin é a descendência com modificação. Ou seja, o ser vivo precisa ter a habilidade de produzir descendentes. Quanto mais descendentes, melhor. Porque na luta pela sobrevivência, se você tem muitos que morrem, ainda assim tem muitos que sobrevivem. E a população continua. Tá bom? Então Lamarck fala, o ambiente muda, o animal muda junto. Darwin fala, já existem indivíduos diferentes. Seleção natural vai atuar, selecionando os mais adaptados que sobrevivem e transmitem as características aos descendentes. E aí a gente tem aqui uma questão, porque, como eu falei para vocês, explicar como essas heranças são herdadas são muito importantes. E Darwin não sabia explicar como é que as características que os animais tinham eram passadas para os descendentes. Ele tinha uma teoria chamada de pangênese, mas ninguém comprou a teoria dele. E aí no final do século XIX, início do século XX, houve um período conhecido como eclipse de Darwin. As pessoas começaram a questionar demais a teoria darwinista e criar uma resistência muito grande. Mas, na década de 30 do século XX,
alguns teóricos matemáticos e evolucionistas começaram a trabalhar com uma área da genética chamada de genética de populações. Por quê? No início do século XX, descobriram os trabalhos de Gregor Mendel. E Mendel trouxe uma explicação muito plausível para a transferência das características. Na hora da formação dos gametas, os fatores se separam de maneira aleatória. Lembra? Primeira lei de Mendel? Então ele falava o seguinte, olha, quando os gametas se formam, esses fatores eles se separam, eles se segregam de maneira independente e vão se encontrar ao acaso. E aí, os matemáticos, estatísticos e tal se reuniram e decidiram pegar a teoria do Darwin e reformular a teoria do Darwin. E ainda com base, lógico, nos trabalhos de Mendel. E aí, na década de 30, a gente tem o renascimento da teoria da evolução do Darwin, mas agora com uma nova roupagem, na forma de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, o neodarwinismo é uma reformulação da teoria darwinista com a agregação das ideias da genética do Mendel e mecanismos que seriam responsáveis por produzir variedade. Então, o que torna o indivíduo adaptado? Da onde que vem essa característica que deixa o indivíduo mais adaptado na luta pela sobrevivência? Bom, eles deram uma explicação. Então, primeiro aqui, ó, os fatores que aumentam a diversidade na população. O que é responsável por fazer com que os indivíduos sejam diferentes? Mutação, mudanças aleatórias na sequência do DNA. Na época eles não sabiam que tinha sequência, tá? Isso veio só depois da década de 50 com o Francis Crick e o James Watson. Mas eles sabiam que tinha mutação, porque um cara chamado Thomas Morgan trabalhava com drosófilas e fazia vários cruzamentos provocando várias mutações, tá? Mutação cromossômica, lembra? Translocação, que a gente estudou? E recombinação, conhecido como crossing over. Fatores que atuam sobre a variabilidade genética, ou seja, beleza, tem os indivíduos diferentes. O que vai atuar sobre essa variação? Nós temos a seleção natural, indivíduos que migram para outros lugares, oscilação genética, frequência de genes que aumentam e que diminuem, tem questões relacionadas à deriva genética, a gente vai estudar isso de manhã, né? Deriva genética, tem o gargalo, tem, enfim, tem várias questões aí relacionadas à genética e na evolução, certo? Com base nisso, vamos fazer alguns exercícios, tá? Dessa parte de genética e evolução. Então, olha só, 2018. Eu tenho aqui, falando do processo de formação de novas espécies, que é um processo que é conhecido como especiação, tá? O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Ó, conceito importante para a gente falar de espécie. E aí a gente precisa lembrar da classificação da taxonomia, tá? Do Linneu. Espécie, indivíduos que fazem parte da mesma espécie, são aqueles que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Se eu tenho indivíduos que se reproduzem, que se cruzam, mas não geram descendentes férteis, a população não vai para frente. São de espécies diferentes. Quando indivíduos são da mesma espécie, acontece uma coisa chamada de fluxo gênico. Fluxo gênico acontece toda vez que esses indivíduos se reproduzem, e aí existe uma transferência de informação de genes, existe uma variabilidade na frequência dos genes dominantes, recessivos, na presença e de ausência de mutações, aqueles fenômenos de expressão gênica que a gente estudou, né? E aí a gente tem o seguinte aqui, ó. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Ou seja,
Se você tem plantas que costumavam se cruzar, são da mesma espécie, conseguem se reproduzir, mas chega um momento que não se reproduzem mais, não geram mais descendentes, isso significa que já aconteceu um processo de especiação. O fluxo gênico foi cortado, foi impedido, não tem mais descendente. Tá? E aí você tem aqui um pesquisador que realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor, ou seja, pólen é um gameta masculino, lembra, né? Então, recebe o pólen, fecunda ali, tubo polínico, fecunda, gameta feminino, e aí forma o fruto. Então, essa linha aqui contínua preta é o receptor, e que foi bem sucedido, a polinização, ou seja, gerou descendentes, e essa linha pontilhada ficou inviável, tá? Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação? Para que tenha um processo de especiação, é preciso que o fluxo gênico tenha sido interrompido, ou seja, a polinização não vai ser possível, muito menos a produção de descendentes. Quais populações vocês acham que aconteceu esse processo de especiação? Oi? Marambaia aí? Alcobaça? Marambaia e Alcobaça. Qual outra? Pete? Itarapina? Itirapina, né? Vamos ver. Itirapina, isso mesmo, tá? Então, para acertar essa questão, você tinha que lembrar aí das questões relacionadas à especiação, tá? Ó, podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Competição também pode ser um mecanismo importante para a seleção natural, tá? Relação ecológica. Espécies em coexistência com potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção de diferenças ecológicas e biológicas? Ou seja, o que acontece no ambiente que é responsável por manter a diferença entre as espécies, tanto fenotipicamente, geneticamente, quanto no nicho ecológico? Seleção natural. Seleção natural. E também é um mecanismo de evolução, né? Esse aqui, ó, cladogramas, né? Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características. É bom para a gente dar uma revisada de botânica também. As quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas. Então, eu tenho aqui produção de frutos. Vamos lembrar os grupos aí das plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Angiospermas são plantas que têm flores e frutos. Angiospermas têm sementes nuas. Não tem flor, não tem fruto. As duas têm vasos condutores de seiva. Pteridófita não tem semente, não tem flor, não tem fruto, mas tem vaso condutor de seiva. E briófita não tem nada, tá? Nem vaso condutor tem. E precisa da água para se reproduzir, tá? Então a gente tem as 5 sendo uma angiosperma, polinização pelo vento, é chamada nemófila, tá? Gimnospermas têm esse tipo de polinização, tá? Formação de tubo polínico. São plantas, olha só o nome, são plantas chamadas de sifonógamas. Plantas que conseguem produzir tubo polínico, ou seja,
Todas as plantas que têm flor. No caso, o gimnosperma, a estrutura é considerada uma espécie de flor, tá? Tecido condutor verdadeiro. Pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Embriões protegidos por gametófito. Angiosperma, né? Por causa do fruto. Qual que é o gametófito da gimnosperma? É o saco embrionário que fica dentro do ovário, tá? E o ovário quem tem é só quem tem a flor verdadeira, que é a angiosperma. Então vamos dar uma olhada aqui. Lembra que, ó, hepática, antócero e musgo é tudo briófita, tá? Hepática, antócero e musgo, tudo briófita. Tanto que quando você dá uma olhadinha aqui, ó, você vê que você tem o ancestral da alga verde que vai para a hepática, aí depois tem uma ramificação ali, que vai dar origem a dois grupos, os antóceros, depois vai dar origem a outros dois grupos, os musgos, e o outro descendente vai ramificar as plantas com vasos condutores. Licófitas, provavelmente esse desenho é o desenho de uma pteridófita, pteridófita também, né? Gimnosperma e angiosperma. A aquisição evolutiva, olha só, que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicado pelo número? Lembra que qual é o grupo de plantas que tem completa independência da água para se reproduzir? A partir das pteridófitas, certo? Com o quê? O 2 ou o 3? O 3 é o ancestral da gimnosperma e da angiosperma, tá? O 2 é o ancestral de pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Tem aí, o 3 seria o ancestral do 4 e 5, que a gente chama de grupos monofiléticos. São grupos que vêm de um ancestral comum, tá? Então, por exemplo, as pteridófitas ali não faria parte desse grupo monofilético, porque esse ancestral 2 não é comum, é um ancestral muito distante. O ideal seria pegar o 3, que é o ancestral mais próximo, tá? É o 3. E agora? Qual que é a característica que, de fato, representa a independência completa da água para se reproduzir? Semente. Semente. Tá bom? Aquilo é da flor, né? Androceu é a antera e o filete filete antera, e o gineceu é a parte feminina, né? É o estigma, o ovário. É porque a única novidade, basicamente, delas, assim, é o vaso condutor de seiva. E você vê que ainda existe pteridófita em ambiente úmido, né? De fato, assim, não é uma dependência como as briófitas, que o gameta tem flagelo para nadar. Mas ainda assim o ambiente úmido é importante, tá? Então a completa conquista do ambiente terrestre vem pela aquisição da capacidade de produzir semente, tá? Que é comum a gimnosperma e a angiosperma. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à diferença no tamanho. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Ou seja, se você cruzar os dois cachorrinhos, por mais que eles sejam... Vocês viram a Golden que cruzou com o Shih Tzu? Vocês não viram no Instagram isso aí? Uma fêmea de Golden cruzou com o Shih Tzu. E o cachorrinho foi poderoso. Você precisa de ver os filhotinhos, que bonitinhos. Aí esses dias promoveram um reencontro dos dois. Como seria se soubesse de alguma coisa, né? Vai acontecer.
Agora, ó, essa especiação, aqui, ó, essa especiação dos cachorros, ou seja, o fato de você pegar 2 cachorros, por mais que eles sejam diferentes em tamanho, o que impede a reprodução deles é a anatomia, né? É o tamanho, basicamente. Especialmente, enfim. Mas por que essa diferença não é suficiente para formar novas espécies? Lembra o que eu falei que ocorre quando há um evento de especiação? O que acontece com o fluxo gênico? Ele é interrompido, né? Por que o fluxo gênico é interrompido? Porque eles não conseguem mais se reproduzir e gerar descendentes férteis. Ou seja, o DNA, o gene não vai adiante, não segue a vida. Ele fica parado. Então, ocorre por quê? Porque há a manutenção do fluxo gênico entre as raças. Enquanto tem fluxo gênico, enquanto os genes são passados para frente para os descendentes, é a mesma espécie. Por quê? Porque eles estão reproduzindo, gerando descendentes férteis. Certo? Genética. Meiose, né? Lei de Mendel, de lei. Segregação independente dos genes nos cromossomos homólogos. Temos a primeira lei de Mendel. Então, na primeira lei de Mendel, a gente discute um caráter só. Ou é só o Azinho, ou é só Bzinho. É um caráter por vez. Na segunda lei de Mendel, a gente tem aqui que as características, elas são herdadas de forma independente de outras características. Então, por exemplo, a cor da pele, uma hipótese, uma situação hipotética, a herança que determina a cor da pele não vai ser dada junto com a herança da cor do olho, por exemplo. Então, pessoas que têm a pele branca não necessariamente vão ter olho azul. É isso que diz a segunda lei. Então, na segunda lei, a gente acaba trabalhando com mais que uma característica, certo? De uma vez. Então, aí a gente junta o A, o B, o C e assim por diante, tá? Nós temos aqui alguns termos importantes para vocês lembrarem. Então, a gente tem aqui o genótipo. O que é o genótipo? São os genes. Ele tem gene dominante, ele tem gene recessivo, ele é Vzão, ele é Vzinho. Fenótipo é a expressão. A pele é branca, é escura, tem a doença, não tem a doença. Esse é o fenótipo, né? Homozigotos. Os genes, eles são iguais para o mesmo par de alelos. E por que par de alelos? Porque lembra que numa célula diploide, nós temos pares de cromossomos que são homólogos, né? Genes que são alelos são genes que ocupam o mesmo lugar nos cromossomos que são homólogos. Então, quando você recebe um conjunto de cromossomos do seu pai ou um conjunto de cromossomos da sua mãe, você vai ter 2 de cada. Esses são os homólogos. Os alelos são os genes que ocupam o mesmo lugar nos cromossomos do mesmo par. Heterozigoto, genes diferentes. Genes recessivos se expressam apenas quando estão juntos, como esse aqui. E genes dominantes podem se expressar juntos ou sozinhos, tá? Só para a gente relembrar aqui alguns termos. Outros termos importantes, genoma, são todas as informações dos seres vivos. No nosso caso, o nosso genoma é tanto o DNA nuclear, está no núcleo, quanto o DNA mitocondrial, que está na mitocôndria. Tudo isso é o nosso genoma. Se você está falando de uma planta, é o DNA do núcleo e o DNA do cloroplasto, e assim por diante. Cromossomo, eu já falei para vocês, é um pedaço de DNA ali, né? Os humanos têm 23 pares. Gene é uma sequência que guarda informações específicas. Hoje a gente sabe que um gene pode determinar mais que uma proteína, não é só uma necessariamente. Base nitrogenada são as letrinhas e o RNA é aquela molécula que é responsável por regular a expressão gênica, determinar ou guardar a informação para montar a proteína com a quantidade de aminoácidos e na sequência determinada dos aminoácidos da proteína, certo? Cromossomo homólogo já falei,
Locus ou loci é o lugar que o gene ocupa no cromossomo e o alelo também eu já expliquei para vocês. Vamos fazer exercícios agora, né? Vamos começar pela primeira lei de Mendel para a gente ir aquecendo. Então, nós temos aqui a fenilcetonúria. Tinha uma professora de genética na faculdade que ela falava fenilcetonúria. É muito engraçado, mas enfim, língua presa, né? A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Bom, se você tem uma doença autossômica recessiva, como a fenilcetonúria é recessiva, eu vou usar o F, né? Então, se você tem a doença, você é Finho. A pessoa que é normal, ela é Fão ou Fão Finho, certo? Diz aqui que essa doença tem uma limitação da metabolização do aminoácido fenilalanina. Próxima vez você pegar aí uma garrafa, uma latinha de coca, você vai ver escrito ali, contém fenilalanina. Pessoas que têm cetonúria não podem beber coca, tá? Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, assim como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher que é portadora da mutação, se ela é portadora da mutação, você quer aparecer no meu vídeo, né, Henry? Quer ficar famoso, né? Se a mulher tem a mutação, a mulher ela vai ser heterozigota, tá? Se ela é portadora. E aí a gente continua aqui. Essa mulher, ela tem a mutação, mas ela tem 3 filhos normais com um homem normal. Se o homem é normal, isso eu sei que pelo menos, eu vou colocar o A aqui, ó. Pelo menos ele tem um Fão, tá? Só que diz aqui que o pai desse homem tem fenilcetonúria. Então, o homem é Finho, porque ele herdou o Finho do pai. Ele é normal, mas como a herança é recessiva, ele não tem a característica. Porque a pessoa só tem a característica se ela é assim. Como ele é normal, ele tem pelo menos isso aqui. Tá? E aí, como que vai fazer? Agora eu vou fazer os gametas, né? Então, esse indivíduo, quando vai fazer meiose, vai produzir um gameta Fão, vai produzir um gameta Finho. Esse indivíduo é uma coisa, é Fão e um gameta Finho. Aí, a pergunta é o seguinte: qual a probabilidade da 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, vai ser Fão com Fão, Fão com Finho. Finho com Fão e Finho com Finho. Qual que é a probabilidade da 4ª criança nascer com fenilcetonúria? A probabilidade da 4ª criança nascer com fenilcetonúria vai ser a mesma probabilidade da primeira criança, que vai ser a primeira probabilidade da 2ª criança, porque essa probabilidade aqui é para cada nascimento. Então, a probabilidade de ter fenilcetonúria é 1 em 1, 2, 3, 4. Ou 25%. Certo? Então, a resposta é a letra C. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores. E como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Ele quer que você escolha as afirmações que têm a ver com a primeira lei de Mendel, tá? 2. Cada par de alelos presentes nas células diploides se separam na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. 3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e na mitose as 2 moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Qual dessas aí tem a ver com a primeira lei de Mendel? Vou ficar descalço, gente. O sapato tá me machucando. Vocês deixam? E aí?
alelo é o latão. Alelo é o azão ou o azinho. Qual que vocês acham? Ele está falando da primeira lei de Mendel. Por que só um? Porque Mendel não sabia nada de célula diploide. Muito menos ele sabia de molécula de DNA. Lembra, Mendel do século XIX, tá? Certo? Aqui, ó. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes vão ser... Esse é fácil, né? Ó. Vezão. Vezinho. Com vezinho, vezinho. Vai ficar vezão, vezinho, vezão, vezinho, 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 vezinho. E agora? Vão ser amarelas e verdes. 50-50. Podia cair umas questões dessa no Enem, né? Agora essa do Enem. Oi. Já caiu questão de segunda lei com duplo heterozigoto, mas é duplo heterozigoto. Então é 9 para 3 para 3 para 1. É isso. Dificilmente vai cair aqueles quadros de Punnett gigantescos. Eu nunca vi questão, por exemplo, que tem que usar o triângulo de Pascal. Tá? Os caras também não querem matar a galera, né, da escola pública, né? Tiro no pé. Ó, com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes se segregam independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por que nem sempre é verdade? Hoje a gente sabe que nem sempre os genes se segregam de forma independente. Mendel não estudou todos os fatores possíveis, mas hoje a gente já tem os resultados do genoma humano. Por que a gente sabe que nem sempre é verdade? A distribuição depende do caráter de dominância ou de recessividade? Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores? As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos? E o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose? O que faria um gene não ser distribuído independentemente? O que faria um gene não ser distribuído independentemente? Hein? O que acontecia quando a gente fazia cálculos de probabilidade com genes ligados? Eles seguiam a lei de Mendel? Permutação? Genes no mesmo cromossomo? Não, né? Eles não seguem a lei de Mendel porque eles estão no mesmo cromossomo. Não tem como eles serem separados de maneira independente se eles estão no mesmo cromossomo. O Mendel, ele falava que na verdade, ele nem falava de genes, tá? Ele falava de fatores. Se segregavam de forma independente porque ele não sabia disso. Mas eles estão em cromossomos diferentes. Mas quando você tem genes que estão no mesmo cromossomo, como esses genes estão ligados, eles não vão seguir essa proporção da lei de Mendel, porque eles estão no mesmo cromossomo. Então, eles vão seguir o quê? Provavelmente a probabilidade que o exercício vai dar da permutação. E a gente tem que fazer todos aqueles cálculos diferentes lá, tá?
Heredogramas. Tipos de herança aqui, tá? Só para a gente terminar. Então, herança autossômica recessiva. Como que eu identifico no heredograma uma herança recessiva? Pais normais têm filhos afetados, né? Herança dominante. Ambos os sexos são igualmente afetados. Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de transmitir o fenótipo. Então, pais com a característica certamente vão ter filhos com a característica. Quando você olha um heredograma de uma herança recessiva, é muito comum a gente ver gerações pulando, ou seja, você ter gerações que não têm a característica. Você vê lá a característica toda pretinha. Aí tem geração que é todo mundo branco. E tem indivíduos pretinhos só em cima, por exemplo, na geração dos pais e geração dos netos. Dos avós e dos netos, né? Depois a gente tem herança ligada ao sexo, que está em qual cromossomo? Matéria da prova? Cromossomo X. Isso significa que homens e mulheres podem ter a característica, homens e mulheres podem transmitir a característica, mas homens têm uma chance maior de desenvolver a característica porque eles só têm um cromossomo X, tá? Isso acontece com daltonismo, por exemplo. Herança influenciada pelo sexo, né? É uma herança que homens e mulheres podem ter, mas algumas características do sexo específico fazem aquela herança se manifestar. Então, num sexo pode ter um caráter dominante, um comportamento dominante, no outro recessivo. Oi? Tipo a calvície, né? A mais famosa. E nós temos a herança limitada pelo sexo, ou limitada pelo sexo, né? O caso da barba, por exemplo, né? Mulheres, alguns podem dizer que algumas mulheres têm barba, né? Mas, por exemplo, o fato de homens terem testículos que produzem testosterona faz com que apenas homens, na sua maioria, tenham barba. Homens, geneticamente homens, né? E tem aquela restrita ao sexo. Restrita ao sexo, hipertricose auricular, pelos na orelha. Só homens têm, tá? Porque tá no cromossomo Y. Então, aqui tem algumas características da herança dominante. Depois vocês podem dar uma olhada no PowerPoint. Recessiva, ó, várias características aí. Herança no X, a hemofilia e daltonismo, né? Herança ligada ao X, influenciada pelo sexo, ó, hipertricose. Esse é pelos na orelha. Esse gene é bem frequente nos indianos. Oi. Não necessariamente. Ela é transmitida apenas pela mulher. Mas os dois podem ter a característica. Codominância, grupos sanguíneos. Exemplo de codominância. Aqui não tem algum que é mais dominante que o outro, tá? A não ser que esse gene não esteja presente. Então, quando uma pessoa tem tanto o gene IA quanto o gene IB juntos, ela vai ser AB, porque ela vai expressar as duas características. Quando ela tem só o IA, vai ser A. Quando o IB, só IB. Quando ela tiver o Izinho, heterozigota, né? Vai ser A ou B. E aí o Izinho é do O. Ou seja, ele não tem nem uma das proteínas A ou B nas hemácias, né? Aqui tem aquela tabelinha que a gente estudou, né? Então, quem é do grupo A, no eritrócito tem a proteína A. Quem é do grupo B, no eritrócito tem a proteína B. Quem é do grupo AB tem as duas. E quem é do grupo O não tem nenhuma. Quem é do grupo A tem anticorpos para o B, anti-B. Quem é do B tem anticorpos anti-A. Quem é AB não tem nenhum, porque senão ia coagular o próprio sangue dele. E o O tem os dois. Por isso que o O é doador, mas não é o receptor universal. Aí aqui tem aqui os doadores, né? O A doa para o A e doa para o AB. O B doa para o B e para o AB. O O doa para todo mundo e o AB recebe de everybody. Tá bom, gente? Então,
depois, quem quiser estudar mais, eu vou colocar os PowerPoints. Se você me segue no Instagram, eu vou colocar o link no Stories, tá? Aí é só clicar lá e acessar. Na descrição vai ter o link dos PowerPoints.